Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma gravação do nosso lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre de 2023, estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E no canal aqui, Eliezer Fagundes, nós estamos trazendo aqui 10 lições práticas de cada lição deste trimestre para que você possa aprofundar, estudar e também levar aos seus alunos ou para crescimento espiritual, né, você que nos acompanha. Então vamos para a lição número 3. No próximo domingo vamos estar estudando missões transculturais no Antigo Testamento. Nós já estudamos aí duas lições. A primeira, a Grande Comissão, ou um enfoque etnocêntrico. A lição número 2, domingo anterior, domingo passado, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Tudo começa em Deus, a origem da missão é Deus. E nesta lição, missões transculturais no Antigo Testamento. Nós temos a leitura bíblica em classe, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8, 9, 17 a 22, e o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Então, nós temos aqui esta lição apresentando as missões transculturais já no Antigo Testamento. A verdade prática diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. Então, vamos lá. Partindo da introdução, nós trazemos aqui 10 lições práticas, frases para que você possa aprofundar e você vai ver que está dentro do contexto da nossa lição. Então, nós temos a introdução e 3 tópicos. O primeiro tópico, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O segundo tópico da lição, o amor de Deus para com outras nações. E o terceiro tópico, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então, a primeira lição prática que eu aprendo aqui é o seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso é uma afirmativa, é uma realidade. Estudando a Bíblia, a gente vê que desde Gênesis, quando o homem caiu, o desejo de Deus, ao trazer ao homem a salvação, perguntaram onde Adão estava, escondido, e ali sacrificar um animal, derramar o seu sangue, ou seja, Deus estava já mostrando o projeto de salvação para a humanidade. A Bíblia ela é progressiva, então o plano de Deus ela foi sendo mostrado aos poucos, parcialmente. E naquele momento, Adão e Eva não entenderam, como todo o Antigo Testamento provavelmente não tinham entendido, até que os profetas foram revelando, e aí veio Cristo, nascido de mulher, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e se entregou, sacrificando a sua própria vida por amor de nós. Então nós temos aí essa afirmativa: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Segunda afirmativa que eu faço aqui: Israel foi chamado para ser testemunha da revelação de Deus ao mundo. Através de Abraão, Deus escolheu uma família que essa família se tornou a nação de Israel. Nação escolhida para quê? Para que através dessa nação, o nome do Senhor fosse glorificado e fosse bênção para outras nações. Então, era um modelo. Israel seria o povo escolhido para testemunhar a revelação de Deus ao mundo. É através de Israel. E através de Abraão, Israel, o povo escolhido por Deus, e aí vem a descendência de Jesus, e todo o contexto. Então, precisava ter uma nação, e Israel foi essa nação escolhida. Entrando no primeiro tópico, eu afirmo para você, em uma frase aqui, trazendo mais um princípio: mesmo Israel não sendo fiel ao propósito de Deus, ele não deixou de ser bênção para outras nações.
Tem alguns que dizem que a igreja tomou o lugar de Israel. Não, Israel foi escolhido, falhou, mas o próprio Deus restabeleceu o contato com Israel, buscou Israel, né, transformou Israel em uma nação, e Israel continua sendo benção e fazendo o propósito de Deus, continua. E nós que estudamos a Bíblia vamos ver que Israel ainda tem alguns capítulos aí a cumprir dentro do propósito de Deus, tá bom? A quarta lição prática que eu aprendo aqui: Israel foi o guardião da palavra de Deus. Uma das grandes contribuições de Israel para nós cristãos é ter guardado o Antigo Testamento. Se eles não tivessem guardado as Escrituras, né, o Torá, a palavra, nós não teríamos hoje o Antigo Testamento, né? E provavelmente ficaria aí por base de especulações. Então nós louvamos a Israel, agradecemos a Deus pela nação de Israel por ter guardado fielmente, né, as Escrituras Sagradas, e Israel acredita no projeto e no plano que Deus tem para todo o mundo. A quinta lição prática que eu aprendo aqui: as promessas de Deus podem ser interrompidas ou adiadas por causa das nossas decisões, mas as promessas de Deus são permanentes devido ao caráter imutável de Deus. Isso já está, você encontra no tópico número 2, né? O amor de Deus para com outras nações. Então, quando Deus faz uma promessa a uma nação, a uma família, a uma pessoa, essa promessa só não vai se cumprir se a pessoa, através do seu livre-arbítrio, sair da direção de Deus. Mas assim que a pessoa estiver na direção de Deus, debaixo das ordens de Deus, através da Escritura, através da obediência, as promessas de Deus se cumprem. Porque é do caráter de Deus, ele é imutável, né? Deus não é como nós, que mudamos por qualquer circunstância. Não. Ele espera, claro, que nós tenhamos uma decisão, uma atitude, o nosso livre-arbítrio, e as promessas de Deus se cumprirão se estamos debaixo da sua vontade, tá bom? A sexta lição prática: através do milagre na família da viúva de Serepta, os fenícios conheceram o amor de Deus para com eles. E aí nós vemos, né, a questão do profeta Elias ter ido em obediência a Deus até Serepta, né, uma cidade dos fenícios, e lá pregado para aquela viúva, né, fez aquele milagre da multiplicação, e ali ela foi abençoada. Daqui um tempo depois o seu filho morreu, ele foi, orou pelo filho. Então nós vemos aqui, como o tema da lição está abordando, né, que missões transculturais lá no Antigo Testamento também tem. Nós vemos aqui, através de Elias, sendo um missionário para esse outro povo, outra nação, pregando a palavra através de milagres, de curas, de transformação, né? Deus se preocupando em levar a missão, levar a palavra a todas as nações. A sétima lição prática que eu aprendo aqui está no tópico 2. Com Jonas, aprendemos a pregar para aqueles que nos fazem mal. Outro missionário. Jonas foi um missionário. Muitas vezes a gente rotula Jonas como desobediente, o fujão, mas Jonas, ele teve uma missão de pregar para aqueles que faziam mal para a sua nação. Quem eram os ninivitas? Os ninivitas, Nínive era a capital da Assíria. E se você vê os assírios, quando invadiam Israel, quando faziam guerras, eles eram muito mal. Eles tiravam crianças vivas de dentro, né, da barriga de suas mães, em praça pública, ou seja, eram extremamente violentos. E Jonas, como um nacionalista que era, né, Jonas, então, quando recebeu essa ordem de pregar para uma nação tão cruel, tão mal, ele sabia que ao pregar, né, eles poderiam se arrepender e Deus poderia ter misericórdia deles. E foi o que aconteceu. Então, esse é o motivo que Jonas, primeiramente, não queria ir pregar para os ninivitas. Mas o que nós aprendemos com Jonas?
Nós aprendemos com Jonas que precisamos pregar até mesmo para aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos pisam, que criticam de nós, que murmuram dos crentes. Nós aprendemos isso. Missões transculturais, independente da etnia, independente da religião, independente da maneira em que as pessoas pensam sobre o Evangelho, nós temos que pregar. Isso nós aprendemos no livro de Jonas. E Jonas foi bem sucedido na sua missão. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha rádio, e mesmo assim ele alcançou o objetivo, gritando nas ruas, pregando. As pessoas se sensibilizaram e se arrependeram, e o Senhor teve misericórdia daquela nação. É claro que mais adiante a nação voltou a pecar, voltou a desobedecer a Deus, e aí o juízo veio para Nínive. Mas naquele momento, naquele contexto, Jonas teve êxito na sua missão. A oitava lição prática que eu aprendo nesta lição número 13 é a seguinte: a aliança está no ponto 3, né, que fala sobre o amor de Deus fala sobre a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então, a oitava lição prática, a aliança incondicional é que Deus concede a vida por meio da sua graça a todos. O sol nasce para todos. Talvez você diga, mas como essas pessoas estão criticando, falando mal de Cristo, né? Como aconteceu aí alguns episódios no carnaval, debochando de Deus, e não acontece nada. Essa é a aliança incondicional, a aliança que todos terão os mesmos direitos da parte de Deus. Mas chegará o dia em que o juízo virá para aqueles que cometeram tais coisas. Por enquanto estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça você pode não ver hoje o juízo de Deus, mas um dia acontecerá, tá bom? E a nona lição prática, caminhando para o final já, a aliança condicional exige que o indivíduo cumpra certas condições estabelecidas para receber benefícios. Então nós vimos primeiro a aliança incondicional, 8, que independente das circunstâncias, a graça está aí para todos, né? E a aliança condicional? A aliança condicional exige que o indivíduo tome uma decisão. Aqui entra o livre-arbítrio. Cada um precisa tomar a sua decisão de seguir a Cristo e também, através dessa decisão, né, tem uma consequência. Essa é a aliança condicional. Quem deseja aceitar a Cristo deve seguir os seus mandamentos para ser salvo, ou seja, há uma condição. Também, quem não aceita a Cristo, dentro desse contrato, dessa aliança, tem o juízo de Deus quando a graça se encerrar, tá bom? Então temos aí a aliança incondicional e a aliança condicional. E fechando o nosso top 10 dessa semana, a salvação está à disposição de todos os povos e de todas as nações, mas exige uma condição: a pessoa pessoalmente requerer e seguir as condições estabelecidas. A salvação é para todos os povos. Vimos aí esse atentado aí do Hamas, né? A salvação é para eles também. Se eles se arrependerem e aceitarem Jesus como seu Salvador, a salvação é para eles. A salvação é para todos os povos, independente do que professam, do que fazem, né? Das atitudes que tomam. Se arrependerem e aceitarem Jesus como seu Salvador, receberão a salvação para as suas vidas, tá bom? Gostou desse top 10? Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana. Fique na paz do Senhor.